assim, bom, esse é o nosso podcast, a gente está aqui gravando o nosso primeiro episódio de introdução. E antes da gente se apresentar, eu queria dizer exatamente o que é a proposta, basicamente, do podcast, que é, surgiu como uma ideia da gente ter esse espaço para conversar, porque na nossa realidade a gente sempre conversa muito sobre as coisas, sobre os mais variados temas. Então, nós pretendemos fazer, por exemplo, um podcast que o tema vai ser religião, cultura, filosofia, sobre entretenimento também, sobre cultura popular. Exato. Então, é algo que vai ser bem diversificado nesse ponto. E a ideia do nome Sextou na Terapia é justamente porque tanto eu quanto a minha irmã, que é a Kiane, nós fazemos a terapia às sextas-feiras. E a gente estava conversando exatamente sobre essa questão de como a gente faz terapia na sexta-feira. Logo depois que a gente sai da nossa terapia, é um processo assim, onde você vai refletir, acaba que você fica mais reflexivo sobre os temas que foram abordados, né, na terapia. Então, o fato de sextou na terapia é pela questão que acaba sendo engraçado. Exato, que aí a gente passa o final de semana meio que noiando todas essas questões, né? Então, basicamente é isto. E é bom falar, assim, que na verdade essa foi uma proposta de universalizar essa conversa, na qual a gente foi criado de alguma forma. Todo final de semana, o nosso café da manhã, inclusive é tema de piada entre os familiares. Tipo, nossa, mas vocês não podem falar, sei lá, de esmalte, de novela. Sempre é tipo, caramba, a morte, o sentido da vida, a pedra filosofal, tipo, vou matar o Let It Go. E essa proposta da gente realmente trazer isso à tona, assim. É muito bacana encontrar quem conversa e a gente para de sobrecarregar os mesmos amigos. Fala, Luz. É que é meio difícil, às vezes, até a gente ter essa liberdade, esses amigos que vão querer entrar na nossa noia, né? Porque, tipo, como ela falou, assim, a gente tá tomando café, de repente um determinado amigo quer só, tipo, sair para conversar sobre o ficante dela, sei lá, tipo, não menosprezando, mas que em muitos momentos a gente quer muito mais do que isso, a gente quer se aprofundar mais do que isso e ter com quem conversar nesse sentido. Inclusive, a gente criou o Twitter, né? Que é o mesmo nome do podcast, Sextou na Terapia, que vocês vão ter mais acesso lá a nós diretamente, né? Para poder mandar. Manda ideia, manda pode sugestão, mandar mensagem. manda beijo, manda zap. Então vocês podem marcar a gente, que a gente sempre vai estar de olho lá, inclusive ideias, né, dos temas do podcast, o que a gente pode fazer, ou convidados que a gente pode chamar. E vai ser um espaço bem assim, para nós mesmo. Basicamente vai ser eu e ela conversando, mas a gente sempre quer trazer sempre essas questões que vocês também vão colocar e compartilhar conosco, né? Ela gosta de chamar de bem orgânico. Eu adoro essa forma de colocar as coisas. Vamos fazer um podcast orgânico e noiado, meninas. Tudo bom. Meu nome é Carla, eu tenho 26 anos. Eu sou formada em letras, português e inglês. E nesse momento eu sempre fico me questionando sobre o que exatamente a gente tem que dizer ao se apresentar, porque ou você fala coisa que não tem necessidade e acaba se expondo demais, ou então não fala coisas que você possa realmente passar uma impressão e uma imagem para a pessoa mesmo sobre você. Então, eu vou falar aqui de acordo com o que eu acho que é importante, interessante e, obviamente, ao longo dos episódios do podcast, a gente vai acabar revelando mais detalhes sobre nós mesmas. Eu sou bipolar, eu cuido da minha saúde mental desde os 15 anos, quando eu fui diagnosticada a primeira vez com depressão. E desde lá eu passei por muitos psicólogos, muitos profissionais da área de saúde mental mesmo, várias experiências que eu espero compartilhar aqui. E para mim é algo que é bem importante nesse sentido, a questão da saúde mental e da gente aprofundar determinadas coisas e a necessidade da terapia, entre outras coisas. Além disso, eu sou pansexual,
sou feminista e eu gosto muito de tentar ser didática na hora de discutir determinados assuntos, determinados temas, como racismo, mesmo não sendo meu local de fala e tudo mais, mas eu tento ser didática, especialmente por já ter convivido hoje com pessoas que são mais velhas, que têm pensamento de outras gerações, e ainda assim ter conseguido mudar alguns pensamentos deles. Então eu acho extremamente necessário ter essa certa didática, né? E, além disso, eu escrevo poesia, e como eu falei, sou formada em letras, e eu sempre vou acabar querendo indicar livros, filmes, séries, de acordo com os temas que a gente for falando aqui no podcast. Basicamente é isto. Tá. Meu nome é Kiane e é muito legal ter esse espaço. A ideia surgiu, né, com a Carla, ela acabou de se apresentar. E a proposta era ser um espaço pra gente poder discutir. Eu achei linda toda a fala dela, mas eu sou o meme pronto. Aquela bipolar e alcoólatra, mentira. Mas eu acho que é muito legal a gente trazer esse espaço de fala. Eu tenho 29 anos, sou hétero, ora. E tô aqui nessa proposta de desconstruir, de conversar. Trabalho debaixo de um diagnóstico de borderline e cuido da saúde mental, entre aspas. Na verdade, eu tô levando a sério mesmo tem pouco tempo. Sempre passei por muitos profissionais e desisti ao longo do caminho. E dessa vez não quero desistir. E espero ter uma rede, né, de apoio pra gente conversar e discutir umas coisas bem bacanas sobre isso daqui pra frente. Eu sou professora, tô no contrato, dando aula pra criancinhas, coisas mais lindas, morrendo de saudade nessa quarentena. Eu amo, porque é realmente um lugar onde a fantasia é real, a bruxa de verdade, a princesa de verdade. Sinto muita saudade da visão das crianças de mundo. Inclusive é um dos temas mais pra frente aí que eu quero trazer a proposta pra gente conversar. Só para ressaltar que, basicamente, nós somos irmãs, né? A Kiane é o lado social da família. Ela é mais popular, assim, mais, como posso dizer, mais sociável, então, e também mais engraçada. Então, provavelmente, vocês vão perceber bem aí essa diferença entre nós duas. Ela é inteligente. Ah, tá. Como se você não fosse, né? Enfim. A questão é o seguinte, de como a visão da sociedade como um todo está muito mais aberta para a questão de saúde mental do que há, por exemplo, uma década atrás, onde realmente a terapia, o psiquiatra era pra gente doida, era pra gente excomungada da sociedade. E hoje, no entanto, há um contrário, né? Uma romantização, assim, dos sad girls aí, dos sad boys. E o quanto os diagnósticos são romantizados, especialmente nas mídias sociais. Mas é uma abertura, de alguma forma. Talvez não seja muito bem utilizada agora, mas é uma abertura de discussão muito grande que a gente tem hoje para cuidar melhor da saúde mental e ter uma rede de apoio por isso. Não se sentir estranho por cuidar. E sim mais incluso numa galera que está se cuidando. Eu acho até incrível, assim, pontuar e parar para pensar que na quarentena, né, principalmente veio essa questão do cuidado com a saúde mental, porque a gente, no fato de estar isolado, de ter tido esse aspecto mais introspectivo que muita gente não tem, pelo contrário, né, evita ficar sozinho para pensar e noiar sobre certas coisas, acabou que meio que foi forçado a fazer isso. Então, tanto que muitos casamentos acabaram, exato. muitas famílias, né, passaram por um processo de reestruturação mesmo e basicamente na comunicação. Imagina dentro da gente mesmo, né? Como é que não foi aí todas essas situações. E quando você falou sobre a romantização e a questão do diagnóstico e tudo mais, a gente também pode ver essa questão, que eu, como sou professora de adolescentes, eu tenho mais contato direto com eles. Né, nos jovens e nos adolescentes é muito mais forte essa questão. Assim, não que a gente deva simplesmente ignorar ou achar que é para chamar atenção ou que é normal, mas que grande parte é tudo muito mais intenso para eles nessa época e nesse período, né, da vida. Então, essa questão do sad girl, sad boy, realmente
viram um pouco de piada, mas a gente tem que ter um certo, acho que mais atenção nesse sentido da saúde mental dos nossos adolescentes também, principalmente nas redes sociais, que acaba que qualquer coisa assim, a pessoa já posta lá e muitas vezes não é bem recebido, né? Ou algo assim, procurando um apoio, de repente, né? Bota lá no tweet e aí não recebe um apoio, ou pelo contrário, vira meme ou algo assim. Isso pode ter um cunho totalmente negativo, né? Até para essa questão de cuidado de saúde mental na vida adulta dele. E ainda tem essa questão do registro, né? Que foi uma das coisas que foi pontuada no bate-papo que estava tendo com o Cortella. E ele falou sobre isso, assim, de como que um erro seu ou uma fragilidade sua fica registrado para a história. Então, assim, você perdeu a naturalidade de errar, porque tá tudo registrado. Então, voltam lá no seu passado e se você fez um close errado, você é aquele close errado, independente do que mude depois. Assim, é bem delicado isso. Eu acho interessante até que algum tema do podcast a gente fale sobre essa questão do cancelamento e da militância, né? Que como eu já fui muito assim, radical e tudo mais, e hoje eu tenho uma outra visão, a gente vai amadurecendo, vai lendo, pesquisando. Então, acho que de repente é até um tema interessante para a gente se aprofundar depois. E a questão da terapia, como a gente estava conversando, né? Hoje, nós, assim, como são 11 anos de fazendo terapia, e sabendo os efeitos que ela tem na minha vida, e principalmente assim, os efeitos positivos, eu acredito que em qualquer momento que eu acabo de conhecer uma pessoa, eu já fico me questionando, será que ela faz terapia? Será que ela, né, tá ok, assim, em dia com a da terapia e tal? E muita gente, infelizmente, não. E quando não acontece isso, a pessoa não faz, ou tem certa resistência ou algo assim, eu já tento trazer elas, basicamente, para esse lado. Porque é óbvio que a terapia é importante, todo mundo precisaria A realmente da testemunha de terapia. Jeová de terapia. Oi, bom dia, já fez a terapia hoje? Tudo bom? Então, tipo, é um meio que tentar converter mesmo as pessoas. Mas realmente eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer a terapia muito mais pela questão de não só de lidar consigo mesmo, com seus problemas, mas também no impacto que você tem nos seus círculos. Com certeza. Porque você não estando ok com a sua saúde mental, é óbvio que isso vai afetar a sua família, seus amigos, seu relacionamento. Então... E assim, como pedagoga, eu volto a frisar a importância disso também para as crianças. Tem muita criança que precisa de terapia. E aí, isso ainda é mais delicado quando é voltado para um olhar infantil, porque, é normal, é criança. É um jargão social que justifica muita coisa que não é ok. Então, assim, é outro polo também de atenção que eu acho que no tema futuro o que são os gatilhos, assim, de prestar mais atenção de quando uma criança precisa de ajuda, sabe? Eu acho que é um dos temas legais também para se trazer. É verdade. Inclusive, assim, meu diagnóstico veio de bipolar, veio com 25 anos. E quando começou a pesquisar e investigar, eles estavam, como posso dizer? Suspeitavam que os meus sintomas de bipolaridade já tivessem sido manifestados na primeira infância, com 6, 7 anos. E assim, isso tendo um apoio familiar, o quão longo e difícil foi esse caminho. Porque justamente muita gente tinha esse pensamento, assim, que era crise e tal, que era coisa de criança, que ia passar, que eu era nervosa por causa disso e disso, daquilo. E, no entanto, acabou se provando que foi um diagnóstico que me atrapalhou durante a vida toda até eu descobrir o que eu tenho e chegar num tratamento hoje. Então acho que é por isso que eu também quero e bato tanto nessa questão, na tecla não só da terapia, mas como o acompanhamento e tratamento também psiquiátrico, pela questão de que a minha vida hoje é completamente diferente. Minha qualidade de vida, os meus relacionamentos,
tudo é muito, muito melhor, muito mais estável. É óbvio que não é perfeito, porque afinal de contas é um diagnóstico que é crônico, mas é uma outra realidade e que vale a pena tentar fazer esse acompanhamento, porque realmente faz diferença nas nossas vidas. Com certeza. Tipo, tá, nós, na verdade, estamos diretamente ligadas com entretenimento de forma geral, mas principalmente livros, né? Sempre foi uma parte da nossa infância, era o nosso hobby, nosso principal hobby, até mesmo hoje. E acabou que foi se expandindo para a questão de filmes, de séries e tudo mais, e outras formas de cultura e entretenimento. A gente pretende, vai acabar abordando muito sobre isso, né? E pretendemos mandar sempre indicações para vocês de acordo com os temas que nós formos trabalhar nos podcasts. E também vocês podem mandar sugestões, exato, no Twitter, né? E basicamente eu acho que é isso. Então, acho que a proposta é essa. Espero que a gente conte com vocês aí pelo caminho e que a gente encontre pessoas incríveis dispostas a tornar tudo isso aqui um pouquinho melhor. É isso. Beijinho. Gente, obrigada por quem ouviu. E é isto. No próximo episódio a gente já vai tratar sobre algum tema que a gente tiver pré-selecionado, mas a partir dos próximos vocês já podem mandar no Twitter. E muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!